com todas as promessas que Ele tem feito para as nossas vidas, pois nós bem sabemos que a palavra de Deus diz que se nós crêssemos, seríamos salvos, não somente nós, mas também a nossa casa. E creio que aqui está meu irmão, que posteriormente estará toda a minha parentela também servindo ao nome do Senhor Jesus. Mas sem mais delongas, vamos para a palavra nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, que diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Somente até aqui. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O tema desta noite para a campanha significa: a unção faz a diferença. E nós não podemos falar de unção sem falarmos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o dono da unção. Tomai o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos que se encontram aqui na noite neste dia, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, nós temos a história do Espírito Santo. Nós vemos Jesus Cristo, nós bem sabemos, Jesus Cristo durante 33 anos e meio habitou a face da terra. Durante 30 anos Jesus Cristo habitou no seu anonimato. Jesus Cristo não era conhecido, Jesus Cristo não era conhecido por suas obras, não era conhecido por seus milagres. Jesus Cristo era apenas mais um homem comum, não era reconhecido pela sua divindade. Mas de repente, aos 30 anos de idade, logo após o batismo de Jesus Cristo, o seu primeiro milagre acontece nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus Cristo transforma a água em vinho. A partir daí então, a divindade, o messianismo de Jesus Cristo é manifesto sobre a face da terra, é manifesto sobre a humanidade. E quando Jesus Cristo é pregado na cruz do Calvário e leva sobre ele o Deus e os seus pecados e também as nossas enfermidades, nós bem sabemos que após a morte de Jesus Cristo volta à terra. 3 dias após a sua morte acontece a sua ressurreição. E antes da ascensão de Jesus Cristo ao céu, Jesus Cristo faz uma promessa à igreja que habita na face da terra. A promessa que Jesus Cristo faz é que Ele não deixaria a igreja órfã, mas que Ele desceria sobre a igreja o Espírito Santo. Mas que para o Espírito Santo descer sobre a igreja, era necessário a igreja se manter na cidade de Jerusalém. Era necessário que a igreja se mantivesse em suas posições e não desistisse dos seus sonhos, e não saísse da presença, e não saísse da glória, e não saísse da unção de Deus. Enquanto nós olhamos para a Bíblia Sagrada, foi a palavra Espírito Santo que aparece desde o livro do Gênesis. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz assim: que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo no Antigo Testamento não é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento é chamado Espírito de Deus. Mas por que Espírito de Deus? Porque ele ainda não era conhecido como Espírito Santo. Espírito Santo depois da ascensão de Jesus Cristo ao céu. Antes da ascensão de Jesus Cristo, Espírito de Deus que habitava sobre a face da terra. Espírito de Deus que derramava unção sobre o ser humano. Mas o tema que eu tenho para a mensagem desta noite são sobre as 4 características do Espírito Santo de Deus. A primeira característica é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, sabendo nós que somos todos pecadores e que Jesus Cristo um dia, pela promessa de Deus, foi enviado à face da terra, como está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna que está em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que nós, seres humanos, sendo pecadores, sendo errantes e sendo praticantes do pecado e de todo mal, muitas vezes nos questionamos: mas eu, ex-drogado, mas
mas eu ex-prostituta, mas eu ex-alcoólatra, porque Jesus Cristo olhou para mim. Não se preocupe com o que você era e nem com o que você é hoje. O que interessa é que um dia Jesus Cristo disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 32, que não precisam de médico aqueles que estão sãos, e sim aqueles que estão enfermos. Jesus também disse aos hipócritas, Jesus também disse aos fariseus: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Só se convence do pecado aquele que é cheio do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo, em sua primeira característica, convence o homem do pecado. Aquele que é cheio do Espírito Santo não consegue mais andar em trevas, porque tudo em sua vida se fez novo. Tudo mudou, tudo que era velho se passou. E quando o Espírito Santo passa a fazer parte da vida de um ser humano, ele peca, ele pode até pecar, mas ele se sente mal, ele se sente arrependido, e sente mal e não consegue mais fazer a sua obra. Mas o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, convence ele do pecado e traz de volta para a presença de Deus. E quando o pecador está fora, e quando o pecador está no mundo, cabe a palavra do Filho pródigo, aquele que estava perdido, aquele que não tinha mais solução, mas o seu Pai o recebe de braços abertos. Quando o Espírito Santo, pastor Josué, convence o homem do pecado, ele não aguenta mais ficar no mundo, ele não aguenta mais ficar bebendo, ele não aguenta mais ficar se drogando, ele não aguenta mais ficar se prostituindo, ele não aguenta mais ficar mentindo. Quando o Espírito Santo habita na vida do ser humano, ele transforma por completo, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que eu profetizo sobre a comunidade apostólica Universo para Cristo nesta noite de terça-feira. O Espírito Santo vai te convencer do pecado. O Espírito Santo não vai mais te deixar cair. O Espírito Santo vai te levantar da sarjeta. O Espírito Santo vai te trazer. O Espírito Santo vai mudar a tua vida. O Espírito Santo vai te transformar. Mas o meu filho é um drogado, é um perdido, é um idólatra, é um maconheiro. É assim que você vê ele. Mas o meu Deus não vê ele assim. O meu Deus olha para o futuro. O Espírito Santo convencerá os ouvidos do pecado e o trará para a casa dele para pregar o Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Mas o meu esposo está lançado nas praças, alcoólatra, idólatra, perdido, boca suja. Mas quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele vem para arrancar toda a sujeira e colocar na tua presença. É apenas a primeira característica do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, descemos as águas batismais, batismo nas águas para o arrependimento. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Quando você desce as águas, é porque o Espírito Santo de Deus está te convencendo do pecado e te dando uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! A segunda característica do Espírito Santo: Espírito Santo Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo é chamado de Consolador, pastor Josué. Eu me lembro do rei Ezequias, quando estava enfermo, o profeta Isaías bateu na porta de sua casa dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque ainda hoje pedirão a tua alma. Mas quando o rei Ezequias vira para a parede e começa a chorar, o Espírito Santo Consolador se comove e vai lá e consola o rei Ezequias. Então o mesmo profeta que havia batido em sua porta, dizendo que os seus anos já estavam acabados, dizendo que sua vida já estava no fim, é obrigado a voltar para trás e dizer: ainda lhes são acrescentados 15 anos em sua vida. Isso é o mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador sobre a vida daquele que chora. Pois nós bem sabemos, Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Livro dos Salmos, capítulo de número 30, versículo de número 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versículo de número 5: os que semeiam com lágrimas, com alegria voltarão colhendo seus feixes. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 4: há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, há tempo de prantear, mas há tempo de saudade e alegria. O tempo de saudade e alegria é quando o Espírito Santo Consolador chega sobre a tua vida. Espírito Santo Consolador chegando, não tem mais pranto, não tem mais choro, não tem mais lamento, não tem mais sofrimento, não tem mais humilhação. O Espírito Santo Consolador chega hoje na tua casa. O Espírito Santo Consolador é o mesmo que derrama azeite, é o mesmo que batiza, é o mesmo que cura, é o mesmo que liberta, mas também te consola nos teus momentos de aflições, no momento que você dobra o teu joelhinho na cama, naquela madrugada fria. O teu marido não vê, a tua esposa não vê, mas o Consolador da vida. O Consolador pega as tuas lágrimas. O Consolador leva até Deus. E nós bem sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Glória a Deus. Coração quebrantado e contrito, pastor Josué, é igual Jó, quando estava em meia prova, tinha perdido os filhos, tinha perdido a família, estava na cinza, com um cabo de telha se coçando, mas disse: eu sei que o meu Redentor vive e que outra vez se levantará sobre a nação. O tempo vai indo embora. Eu vou para a terceira característica: Espírito Santo intercessor. O apóstolo Paulo escreveu que quando nós não temos palavras, quando nós não aguentamos orar, quando nós apenas oramos em lágrimas e em prantos, o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o homem não sabe interpretar tua lágrima, o homem não sabe interpretar teu sofrimento. O homem vai orar para ti, só vai ver tuas falhas, o homem vai orar para ti, só vai ver teus erros, mas o Espírito Santo é o que intercede pela tua vida. Ainda que você esteja perdido, ainda que você esteja no sofrimento, mas quando ele intercede, a glória de Deus desce. O Espírito Santo convence o homem do pecado,
O Espírito Santo consola quando você está sofrendo. E o Espírito Santo intercede por você quando você não pode orar. Não é assim, pastor Josué, quando te tocaram a igreja. Apontaram com o Senhor que intercedeu. O Senhor já não tinha mais força para orar, então orar com o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Mas como você prova para mim que o Espírito Santo existe? Vejamos bem, quando Deus criou o homem, Deus não disse, faça o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança, não. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, Deus não estava sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Consolador, intercessor, convence o homem do pecado, batiza com a unção que faz a diferença. O quarto tópico da mensagem: o Espírito Santo batiza com fogo. E aqui eu entro no tema da campanha: a unção faz a diferença. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, aleluia! Versículo de número 49. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Na ascensão de Jesus Cristo, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e violento, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A unção faz a diferença. Quando Samuel saiu em direção à casa de Jessé, ele não saiu para ungir Samar, ele não saiu para ungir Eliabe, ele não saiu para ungir Abinadab. Quando Samuel saiu em direção à casa de Jessé, ele saiu para ungir o menor da casa de Jessé, ele saiu para ungir a Davi como rei de Israel. Como eu disse na oração, o esquecido, o entregador de marmita, aquele que não era nada para ninguém, foi o que foi cheio do Espírito Santo. Sobre a vida dele, a unção fez a diferença. E quando tem nascente, tudo no coral, a unção faz a diferença. Espírito Santo. Mas começar agora e já estou lá em cima, é porque a unção de Deus faz a diferença. Quem derrama o sol não é o homem, não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero Eric. Quem derrama o azeite na tua vida nesta noite é o Espírito Santo de Deus. Rejeitado pelos seus irmãos, era humilhado, era esquecido, mas ninguém se assentou à mesa para comer até que ele chegasse. Foi pregado terça-feira, a cadeira estava vazia, como essa cadeira aqui. O pastor Jorge falou semana passada: a cadeira vai ficar vazia enquanto o ungido não chegar, porque a unção de Deus só vai fazer a diferença na vida daquele que Deus escolheu. Diz a Bíblia que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nesta noite eu quero crer que nesta igreja não tem nenhum chamado. Nesta noite eu quero crer que aqui só tem escolhido por Deus. Ser chamado é fácil, mas escolhido é difícil. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para escolher e para usar ele faz. Ele tem os seus queridinhos. São aqueles que o adoram na prova, aqueles que o adoram na luta. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo
versículo de número 23. Mas vem a hora e já chegou, é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque esse é o Pai procura para seus adoradores. Deus em espírito invoca que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Só adora Deus em espírito e verdade aquele que tem a unção que faz a diferença, aquele que tem a unção do Espírito Santo. É só ele que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É gostoso adorar a Deus com a conta bancária cheia. É gostoso adorar a Deus quando tem gasolina no tanque cheio do carro. É gostoso adorar a Deus quando você come pizza todo dia, quando você come lanche todo dia. Eu quero ver adorar a Deus no vale. Eu quero ver adorar a Deus